Você já se perguntou o que nos impede de alcançar a promessa de Deus em nossas vidas? No capítulo 13 de Números, vemos como os espiões enviados a Canaã trouxeram um relatório de medo e insegurança, mesmo diante da abundância da terra prometida. Mas será que o medo pode nos paralisar diante daquilo que Deus tem preparado para nós? Hoje, vamos mergulhar nessa história e aprender como a confiança em Deus pode transformar o nosso entendimento e nossas ações. Fique comigo até o final e descubra como essa lição pode impactar a sua vida hoje. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdos que fortalecem a nossa fé. Números 13. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Envia homens para espiar a terra de Canaã, que eu dou aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviará um homem, sendo cada um chefe entre eles. E Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme o mandado do Senhor. Todos eram varões príncipes dos filhos de Israel. E estes eram os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Queilebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José; da tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Neftali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espionar a terra. E chamou Oséias, filho de Num, Josué. E Moisés os enviou a espionar a terra de Canaã, dizendo-lhes: Sobe pela banda do Neguebe, e sobe ao monte. E vós observareis a terra, como é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito. E como é a terra em que habita? Se é boa ou má? E como são as cidades em que habita? Se são em campos ou em fortalezas? E como é a terra? Se é fértil ou estéril? Se nela há árvores ou não? E esforçai-vos, e tomai do fruto da terra. E era o tempo da uva primeiro. E subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reu, até a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe, e vieram até Hebrom, e ali estavam Aimã, Sesai e Talmai, filhos dos gigantes. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoã, no Egito. E quando chegaram ao vale de Eshol, cortaram um ramo com um cacho de uvas, e o trouxeram entre dois, com uma vara, também de romãs e de figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Eshol, por causa do cacho que os filhos de Israel cortaram dali. E, após 40 dias, tornaram de espiar a terra. E caminharam e vieram a Moisés, e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, ao deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe a resposta, e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E disseram-lhe: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. Contudo, o povo que habita naquela terra é forte, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Amalequitas habitam na terra do Neguebe, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar, e pela ribeira do Jordão. Então Queilebe fez calar o povo diante de Moisés, e disse: Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mas os homens que com ele subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que espiaram diante dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Ali vimos os gigantes, filhos de Anak, que eram descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. E assim, vemos que a diferença entre a vitória e a derrota muitas vezes está na maneira como escolhemos ver as promessas de Deus. Que possamos ser como Queilebe e Josué, confiantes no poder de Deus para nos levar à conquista. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com outros e ajude a espalhar essa mensagem de fé. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para acompanhar mais ensinamentos como este. Juntos, podemos fazer este canal crescer e alcançar mais vidas com a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e sua jornada.